pessoal, o Esporte Goiás começando aqui no seu canal 23.1. Olha, ontem tivemos Copa do Nordeste, o Sampaio Corrêa visitou o ABC e perdeu fora de casa. Lembrando que o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste tem uma vitória em casa e duas derrotas fora de casa. Terceira rodada, inclusive, vai começando a se ligar um sinal de alerta do Sampaio pela Copa do Nordeste. É uma competição em que você não tem a vida toda para pensar em vencer. Quanto mais rápido fizer sua pontuação, melhor a sua classificação. Enquanto isso, agora, durante a tarde, ainda estamos tendo, na verdade, o jogo entre Chapadinha foi ontem em São José. Inclusive com um comentário de Rodrigo Barbosa que a gente vai brincar daqui a pouco, que era o jogo que não era para se assistir. E simplesmente 8 gols na partida. 8 gols na partida. Mas agora estamos tendo Iapi e Cordino, 0-0 até o momento, mas no decorrer do programa vamos dando o resultado. Boa tarde para Tadeu Nunes e Rodrigo Barbosa. Tadeu, ontem o Sampaio Corrêa, mais uma vez fora de casa, não foi aquele Sampaio que a gente está esperando que ainda engate numa competição com um nível técnico, a bem da verdade, muito maior do que o Campeonato Maranhense. Boa tarde, Gaudense, Rodrigo, a todos que nos acompanham. Não foi aquele Sampaio que a gente está esperando, mas foi o Sampaio que terminou ano passado perdendo fora de casa todos os jogos, né? Lamentavelmente, o Sampaio precisa de um meia de ligação, precisa de dois Pimentinhas. Parece que o Sampaio é um time com Pimentinha e outro time sem um Pimentinha. Pimentinha faz muita falta do Sampaio Corrêa. Rodrigo Barbosa, eu particularmente faço das palavras de Tadeu Nunes as minhas. O que você tem a comentar inicialmente sobre esse péssimo resultado fora de casa? Boa tarde, Gaudense, boa tarde, Tadeu, boa tarde especial, torcedor maranhense, estamos acompanhando mais uma vez no Esporte Guará. Eu acho assim que a gente tem que parar, eu acho que o torcedor, sei lá, o Sampaio Corrêa tem que a gente começar a virar um pouco a página também, né? O Sampaio tem que ter uma vida além de Pimentinha. Não dá mais pra gente ficar todo o tempo, Pimentinha faz falta. Pô, a gente sabe que ele faz daqui falta, uns 4 anos no máximo, o Pimentinha, quem sabe, não tá aposentando a chuteira. Exatamente. Pimentinha já não é mais um garoto. Exatamente. Então o Sampaio tem que começar a pensar a sua vida além de Pimentinha. Claro que é indiscutível a falta que ele faz num jogo desse, né? Mas a gente tem que começar também a pensar em um Sampaio sem Pimentinha. Melhores momentos na tela pra gente do jogo de ontem entre ABC e Sampaio Corrêa. Jogo em que foi marcado mais uma vez por um futebol muito abaixo tecnicamente do Sampaio Corrêa. E mais uma vez eu vou comentar aqui que, ok, talvez o Campeonato Maranhense não seja parâmetro para uma disputa de Copa do Nordeste. Tudo bem, até posso concordar com isso aí, com algumas ressalvas. Porém, não tem como falar que o Sampaio está jogando para tentar vencer com um futebol tão abaixo como nas duas últimas exibições. Tanto contra o Ceará quanto contra agora o ABC. Os dois jogos que o Sampaio Corrêa jogou muito abaixo tecnicamente, inclusive contra o Ceará foi até pior do que contra o ABC. Pela partida que a gente conseguiu ver, as transições lentas, pouca criatividade, muita bola tocada de lado, sem efetividade, sem aquela flecha, né, em sentido ao gol, Rodrigo Barbosa. E esse é outro detalhe também que a gente está falando do Pimentinha também. Se o Pimentinha tivesse em campo, a gente o Sampaio ia ficar esperando só um lampejo do Pimentinha, né? Porque a criação realmente de jogada do Sampaio quase não criou oportunidades. Se criou, eu não lembro realmente de uma bola que o Sampaio conseguiu chegar à meta do ABC. E outro detalhe, esse ABC que não é nada demais, né? Venceu o Sampaio por 2-0, até certo modo com uma facilidade, mas nada demais esse ABC. Ontem a gente falou, eu falei que está num momento melhor, isso é indiscutivelmente do que o Sampaio Corrêa. Tem vivido um momento melhor, mas para dizer que jogou muito e o Sampaio fosse lá no Frasqueirão não pudesse conquistar um resultado positivo, eu acho que pesou muito mais o demérito do Sampaio não ter feito uma boa apresentação do que propriamente o ABC ter jogado para vencer facilmente o Sampaio Corrêa. Tadeu Nunes, o segundo jogo fora de casa e mais uma vez sem derrota e o pior, não é só perder, mas como perde. Eu acho que esse que é o ponto-chave da derrota. Eu acho que perder é natural, ninguém vai ganhar todos os jogos, enfim, mas não é esse o ponto. Não é perder como vem perdendo, tanto para o Ceará quanto para o ABC. Ontem eu questionei aqui o nosso querido Rodrigo Barbosa se no papel, né, tecnicamente, se alguém é melhor que alguém. O Rodrigo falou que o ABC era melhor. Mas assim, vendo a partida, se o Sampaio realmente jogasse bola, as peças que nós já conhecemos, desempenhassem um futebol ali de 0-10, um 8 ou um 9, o ABC teria muita dificuldade contra o Sampaio Corrêa. São os conjuntos de fatores que a gente consegue ver essa obra aí do Sampaio Corrêa, né?
O Campeonato Maranhense não é parâmetro para a Série B. Porém, a diretoria do Sampaio também já sabe disso, já tem experiência bastante. Aí você perdeu o Igor, perdeu o Poveda, então não trouxe jogadores nem na metade da altura desses atletas. Então também é culpa do Sampaio Corrêa que não está repondo essas peças que saíram à altura para manter o nível. Então o Sampaio Corrêa começa por aí. E o que está deixando a gente assim mais abismado é da forma que o Sampaio está perdendo, né? Faz uma empatia, o time não consegue agredir, o time não consegue jogar, deixa o adversário jogar e parece que os adversários constroem uma vitória muito fácil do Sampaio Corrêa. Parece que vai ganhar o jogo na hora que quer. E esse detalhe aí de como o Sampaio tem jogado, né? Eu estava até me questionando, será que a gente já pode começar a cornetar o Felipe Conceição? Eu acho que já, cara. Eu acho que já. Porque por mais que o Sampaio tenha limitação de peças, cara, mas ontem ficou claro a questão do posicionamento, né? O Sampaio começou bem, mas depois perdeu a questão de posicionamento, não consegue criar. Ele acho que não montou um time do Sampaio para enfrentar o ABC minimamente, né? Para tentar pelo menos chegar a criar oportunidades. Talvez acho que passe também e pese também as escolhas feitas pelo Felipe Conceição. É porque o que a gente consegue observar nos melhores momentos, pode deixar na tela com certeza, é que assim, a superioridade do ABC parece assim, um time absurdo. Exatamente. Parece que foi um futebol nível Série A mesmo ali, para brigar por título contra um time de uma Série C, algo do tipo. Mas não. Inclusive, eu venho aqui comentar que assim, o Sampaio tem peças tão interessantes quanto o ABC. Exatamente. O Maurício, o Luiz Daniel, o Nadson, o Alan Godoy, o Joécio. Pelo amor de Deus, a gente tem jogadores, o Sampaio tem jogadores muito bem capacitados, que assim, são melhores do que nas posições que o ABC tem. Só que no conjunto, fora de casa, ainda não funcionou. E a gente, ano passado, temporada passada, a gente assim, brincou porque tinha que brincar, porque era o jeito, não tinha como chorar a respeito. Mas assim, falando super sério, o Sampaio Corrêa parece que a partir do momento que sobe no avião, deixa o futebol em São Luís, viaja para qualquer estado, mas não leva o futebol consigo. E aí a gente colocou também na conta do Léo Condé na época, Sim. E tem que colocar na conta de Felipe Conceição. Afinal de contas, é quem dá a ordem ali ao time, é quem comanda, quem treina taticamente. E eu imagino que o futebol tenha que ser desempenhado da melhor forma possível. Não é só em São Luís, em Barra do Corda, em Pinheiro. Tem que ser fora, tu vai jogar uma Copa do Nordeste, vai jogar uma Copa do Brasil. Imagina, Sampaio Corrêa, Copa do Brasil, que vai como visitante, dependendo do empate. Se jogar desse jeito, meu amigo, mais uma vez vai cair na primeira fase da Copa do Brasil. E é um jogo importante contra o Náutico, né, Rodrigo? Já é um jogo que o Sampaio precisa vencer também para ter essa possibilidade de classificação, não ver essa possibilidade de se afastar cada vez mais. Agora o Sampaio, eu me lembro do Igor Catatal, quando ele estava no Sampaio Corrêa, o corredor esquerdo que ele fazia, ele vinha ajudar o lateral esquerdo aqui, vinha ajudar o próprio Pará. Sim. Quando estava lá na frente, chegava com força. Então o Sampaio Corrêa, do meio para frente, apesar de estar tomando o gol aí também, que foi uma falha para mim da defesa, o lateral direito foi atropelado aí no bom sentido, mas o time do Sampaio Corrêa, o ataque tem que começar a ajudar na marcação também. O ataque não produz e também está deixando a desejar na parte de compactação. E aí o detalhe, a gente chamou mais uma vez o detalhe do Léo Condé, né? Já que o Felipe Conceição disse que ele ia dar seguimento a algumas coisas do Léo Condé, acho que isso que o Tadeu destaca era interessante dele manter, né? Principalmente quando os jogos são fora de casa. Né? Essa questão ali, da recomposição do ataque e tal. Ele tentou jogar com os 3 volantes e fazer essa recomposição, e o Maurício um pouco mais espetado, mas nitidamente não deu certo, né? Então eu acho que a gente começa também a cornetar, não é nem cornetar, mas colocar um pouco o peso também da responsabilidade no Felipe Conceição também. Tabela de classificação da Copa do Nordeste ao término da 3ª rodada dessa competição. Rodada que já vai começando a definir, assim, pelo que os clubes vão brigar. Tanto o clube do Grupo A, quanto os clubes do Grupo B. Esse aqui é o Campeonato Maranhense, a Copa do Nordeste. A gente não tem Copa do Nordeste? Se tiver Copa do Nordeste, pode colocar, porque assim, 3ª rodada já vai se ligando o sinalzinho de alerta, né, Tadeu? Porque não são tantos jogos assim, são 8 jogos na fase de classificação. Você já fez 3, perdeu 2, venceu apenas 1, aí você começa a ver time se distanciando. Fortaleza já está lá em cima, invicto, 100% de aproveitamento, 9 pontos. Sport Recife, uma derrota, 2 vitórias. Ferroviário, 5 pontos, CRB, 5 pontos. Aí o Sampaio Corrêa vai começando a olhar para a parte de baixo, ou seja, que não tem rebaixamento, mas que não se classifica. Aí também é complicado. No outro grupo temos o Náutico, Sergipe, ABC, Ceará. O ABC
que brigava com a mesma pontuação que o Sampaio, né? Caso o Sampaio tivesse vencido, é que estaria com 6 pontos. Ceará 6 pontos, 5-5, Bahia 1, Campinense também 1. Sinal de alerta ligado, Rodrigo Barbosa? Não, total, com certeza, né? O Sampaio não pode deixar se distanciar. O bom agora é que vai jogar dentro de casa, né? Contra o Náutico, né? Apesar do Náutico tá liderando o outro grupo, é um Náutico totalmente diferente do final da temporada, um time um pouco mais fortalecido, né? Mas o Sampaio jogando dentro dos seus domínios é sempre favorito. Principalmente com times da Série B, Série C, enfim. Mas o sinal de alerta tem que ser ligado e principalmente nesses jogos fora de casa, porque dentro de casa a gente sabe da força do Sampaio. Só pra gente ir pro intervalo, Tadeu Nunes, se existe um momento para vencer, é esse, né? É esse, porque depois dessa rodada vai estar na metade da primeira fase. Então o Sampaio tem que entrar nessa metade da primeira fase na zona de classificação. Então é isso, rápido intervalo, na volta tem Campeonato Maranhense. Ontem, meu amigo, o Chapadinha descontou toda a raiva e a preparação para a Copa do Brasil tá dando certo. 6-0 em cima do São José de Ribamar, lá no estádio Rafael Seabra.